Ontem falei sobre Malu Gaspar e Reinaldo Azevedo. Vamos ver juntos aqui o meu corte lá no Meteoro Brasil. Bora. Gente, no que vai dar essa... Vamos falar mais sobre a treta no Supremo. Malu Gaspar disparou matérias contra Moraes e agora se volta contra Dias Toffoli. E Toffoli tem decisão defendida por Reinaldo Azevedo. Gente, no que vai dar essa treta? Vamos perguntar aqui pro Pedro Zambardo no Plantão do Meteoro. É Malu Gaspar contra Dias Toffoli? É Malu Gaspar contra Reinaldo Azevedo, né? O Toffoli tá no meio. Justo. E quem acompanhou o Plantão do Meteoro viu que eu avisei. Eu falei, gente, eles estão atacando Moraes, mas eles querem, na verdade, atingir o Toffoli. Sofia, nem vou eu julgar a Malu Gaspar. Vamos ver o vídeo da Malu Gaspar no Globo, nesse shorts aqui, nesse short vídeo, que ela explica a nova apuração dela. Vamos lá. Falou aqui na semana passada do esforço que alguns ministros do Supremo estavam fazendo para garantir uma blindagem para o Banco Master. Tudo porque o Dias Toffoli decidiu que nada mais na investigação podia ser feito sem autorização dele. E ainda decretou sigilo total sobre o processo. Na prática, a apuração parou. E a razão para isso, a gente sabia. Era o medo do que o caso podia revelar sobre os políticos, mas também sobre os próprios ministros do STF. Não deu outra. Duas informações bastante graves já vieram à tona. A primeira, horas antes de avocar o caso para si e ainda decretar o sigilo, o Toffoli viajou para o Peru no jato de um empresário para assistir a final da Libertadores junto com o advogado de um dos investigados que já tinha sido até preso na operação. E ainda atendeu o pedido desse advogado para deixar que o cliente visse todas as provas que fossem do interesse dele. Para o público, ficou o sigilo. O Toffoli ainda quis alegar que os dois voaram juntos, mas não se falou em Master, só se falou do Palmeiras. Não colou, é claro. Mas eu descobri que um outro ministro também tinha muitas razões para querer que o processo do Master ficasse escondido. O Alexandre de Moraes. Já se sabia que o escritório da mulher e dos filhos dele tinha um contrato com o Obrigado, gente. que não Fechamos se os ainda membros. era o valor, R$3.600.000 ao mês durante 3 anos, que dá quase R$130 milhões no total. É um valor muito alto. Então, esse vídeo aqui, ele resume as apurações da Malu. Aí ela traz uma nova coluna agora, publicada hoje, às 4 da manhã. Master, a cariação de Toffoli ajuda plano da defesa para desmontar a investigação de fraude. Ministro marcou a cariação para confrontar versões de que ainda nem foram apresentadas e colocou o Banco Central no mesmo patamar de investigados. O que diz a Malu Gaspar? Depois de conseguir o envio da investigação sobre o Master para o Supremo Tribunal Federal e a decretação de sigilo absoluto no caso, a próxima etapa da estratégia de defesa do banco já está em andamento. O objetivo é minar a credibilidade do Banco Central e desmontar o trabalho que levou à liquidação do Master para revertê-la e, no limite, quem sabe, até receber algum tipo de ressarcimento. O plano já foi desenhado pelos advogados do Master nas manifestações feitas tanto ao próprio Supremo como ao Tribunal de Contas da União, TCU, no processo que o ministro Jonathan de Jesus pediu esclarecimentos ao BC sobre a decisão extrema de liquidar o Banco de Vorcaro. Para que o estratagema dê certo, porém, é preciso criar fatos para justificar uma decisão de Toffoli contra os diretores técnicos do BC. O histórico do ministro autoriza supor que ele tem chance de prosperar. Desde que embarcou no jatinho do amigo empresário, junto com o advogado de um dos investigados no caso para ir a Lima assistir ao final da Libertadores, Toffoli vem seguindo a risco o script da defesa. Nos últimos dias, ele já negou tanto o pedido da Procuradoria-Geral da República como do próprio Banco Central para suspender a cariação entre o dono do Master, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o diretor de fiscalização do BC, Ailton Aquino. Disse ainda que Aquino não é investigado, mas colocou os três em pé de igualdade em um procedimento que em tese deveria servir para confrontar versões, mas que se configura esdrúxulo, uma vez que não existe ainda versão alguma, já que ninguém prestou depoimento ainda. Decisão unânime, supondo que Toffoli esteja de fato interessado em saber como o Banco Central atuou nesse caso, seria conveniente tentar entender pelo menos como se chegou à decisão de liquidar o Master. Primeira informação útil, a liquidação foi decidida com a aprovação unânime da diretoria colegiada do BC, incluindo o voto sim do presidente Gabriel Galípolo, que em princípio não precisava se manifestar,
já que outros diretores eram a favor, a responsabilidade, portanto, é de toda a cúpula da autarquia. E ainda, de todos, quem mais resistiu à ideia da liquidação foi o próprio Ailton Aquino, da fiscalização. Internamente, no BC e no sistema financeiro, Aquino era visto como um aliado do Master. Então, pera um pouquinho, Sofia. Eu vou parar de ler a Malu Gaspar e vamos tentar juntar as partes sem fazer juízo de valor. Se o Ailton Aquino, que está sendo chamado para cariação, era contra a liquidação dentro do Banco Central, o Banco Central não é investigado, mas eu quero ouvir esse cara. Por que o juiz não pode fazer a cariação com quem estava tentando segurar o rolo do Master? Tem, inclusive, esse funcionário, esse Ailton, é um homem negro. Tem organização do movimento negro dizendo que essa criação é racismo. Não é racismo, gente. Eu tô tentando verificar o que aconteceu aqui na questão da liquidação do banco. Porque ninguém rouba bilhões de reais, Sofia, sem, no mínimo, algum órgão de Estado ter sido leniente. E o Banco Central do Galípolo não me parece tão infalível assim, você não concorda? Fazer um comentário aqui, né? O Carvalho tá falando aqui. Temer, você quer derrubar a Dilma? Bozo, você quer dar o golpe? Eu acho que tem que fazer essa pergunta assim. Parece imbecil, né? Parece imbecil, mas não é não. Porque aí as pessoas se constrangem, gente. A gente precisa pegar as coisas, a gente não tem que ficar só na nossa bolha falando pros nossos amigos isso. A gente tem que confrontar esses atores do mercado, eles têm que ser cobrados. Concorda? Sim. Tá muito esquisito isso daí. Aí vai o Reinaldo Azevedo e ele diz o óbvio. A cariação do Master, BRB e Banco Central, Gato Quântico, São Tomás de Aquino e a Onipotência de Deus. A coluna do Reinaldo é muito grande, não vou ler inteira, mas eu vou trazer os pontos. Lá vou eu, mesmo nas férias, acontece todo ano. O Reinaldo Azevedo tá de férias, tá, gente? Mas ele resolveu falar desse caso. Ainda não entendi, e não entendi mesmo, não estou exercendo o papel de falso sonso, porque se considera, sei lá como chamar, indelicado fazer uma cariação entre Daniel Vorcaro, ex-comandante do Banco Master, que foi liquidado, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e Ailton de Aquino, diretor de fiscalização do Banco Central. Observem que o emprego do adjetivo indelicado poderia substituí-lo por deselegante, mal-educado, insolente, atrevido e grosseiro. E continuaria a não ser o meu ponto de vista. Procurei ler e ouvir o que colunistas e especialistas inconformados disseram a respeito da cariação. Nenhum deles chamou o procedimento de ilegal, que admite um único sinônimo, ilícito, e ainda assim impreciso. Se legal não é, se nem ilícito chega a ser, então me digam, qual é o problema de se fazer uma cariação? Ah, mas em pleno recesso judicial, insisto, isso é ilegal? Em que isso interfere no resultado? A cariar, como sabem, consiste em pôr as partes cara a cara. A propósito, o Banco Central é ou não é parte do processo de liquidação do Master? Ah, mas isso rebaixa o BC, ele está citando a Malu Gaspar, e interfere em sua autonomia. Mas por quê? São Tomás de Aquino respondeu com acerto que o Altíssimo é onipotente apenas para as causas possíveis. Procurem como referência o paradoxo da onipotência de Deus. Se me disserem que a cariação é ilegal, expondo as razões, eu vou considerar a argumentação, claro, mas creio que não farão porque sabem que é mentira. Uma vez que a confrontação de dados da realidade é vista só como uma inconveniência, passo a considerar outra hipótese. O Banco Central teria levado à falência a resposta que São Tomás deu para o paradoxo da onipotência. Esse órgão doravante passará a ser o único onipotente também para as causas impossíveis. Até o bolsonarismo terá que rever a sua máxima. Ficaria assim, Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo e o BC acima de Deus, claro. Chance de matar a questão pela raiz. Se há uma chance de matar a questão pela raiz, por que evitar um procedimento legal, lícito e eficaz? Já escrevi aqui, a tal operação de 12,5 bilhões, com que o Master teria tentado dar um truque no BRB, um banco público, ou aconteceu ou não aconteceu. Até brinquei, não estamos diante de um gato de Schrödinger, do mundo dos banqueiros, que em termos quânticos poderia estar vivo e morto ao mesmo tempo. Não tentem me convencer que a fraude bilionária aconteceu e não aconteceu. Não há quem falam, pelo menos. Se Vorcaro e Costa negam a existência da operação do BC e se o BC sustenta que existiu,
justificativa empregada como imperativo para a liquidação, é preciso que se verifique se sim, sim, se não, não. Se a resposta for afirmativa, causa finita est, segundo o santo. Se não, se for negativa, é claro que estará com um problema que tende a não ser pequeno. Nessa segunda hipótese, abrem dois caminhos. Ou todos fizemos de conta que aconteceu o que não aconteceu, porque não se pode arranhar a autoridade do Banco Central, que está declarado oficialmente acima de Deus ou dos fatos, ou será preciso apurar o que se deu no mundo dos mortais. Ah, o articulista não quer que se apurem as lambanças do Master. Aqui vai uma crítica que eu faço ao Reinaldo, tá? O Ademar falou uma coisa que é verdadeira, que eu assisto o programa do Reinaldo Azevedo no UOL e na Band, mas o É da Coisa da Band é patrocinado pelo BTG Pactual do André Esteves? Sim, e daí você vê o tamanho da influência do BTG Pactual na imprensa, tá? Não tô questionando o trabalho do Reinaldo. Mas vocês imaginam quanta gente não está falando disso? Porque o BTG é patrocinador, gente. Entendeu? Isso é importante pra galera entender. Ótimo comentário, tá? Importantíssimo saber disso, tá? Não estou atacando o Reinaldo, estou explicando como funciona. Gente, 1000 pessoas, vamos todo mundo contribuir com um pouquinho aqui pra gente poder fazer bem o nosso trabalho? Beijos, querida. Nossa meta é 180 pilas. Precisamos da contribuição de vocês. Demorou muito pra entrar nesse assunto. Que bom que entrou agora pra falar sobre isso. Uma ova, apurem nos limites da lei o que tiver que ser apurado. Expresso aqui o meu estranhamento com os argumentos, limito-me a defender que por meios legais ilícitos confrontem-se as duas versões brutalmente distintas, com implicações importantes para o país. Sofia, o lance é o seguinte, eu não gosto do Toffoli. E o Toffoli vira e mexe tá em um monte de evento suspeito. Mas se justifica ele botar o processo em sigilo com tanta coisa vazando para a imprensa. Que me parece ou querer livrar a cara do Banco Master ou do Banco Central. Alguém fez alguma coisa errada. E aí o Toffoli quer ouvir as partes, mesmo que seja do recesso judicial. A gente não fica reclamando que a justiça não trabalha, pois os caras estão querendo trabalhar. O Toffoli quer trabalhar dessa questão. Que se apure os fatos, gente. O que você acha disso, Sofia? O que eu acho disso? Vamos lá, tem muita coisa aí para falar. Primeira coisa, a gente tem que pensar aqui a autonomia do Banco Central em relação a quem? Né? Porque o Banco Central tem autonomia com tudo, com exceção do mercado financeiro. E eu acho que isso não vai ser criticado por esses colunistas. Né? Aliás, tá todo mundo defendendo o Galípolo, eu não sei porquê. O Galípolo nem tão bonito é assim. Tem isso. A outra coisa que eu fico pensando é como você... Veja bem, Pedro. A gente tem lá no Congresso Nacional, a gente tem os golpistas atacando o STF. De repente, o STF começou a incomodar não só os golpistas, começou a incomodar também o Centrão ao mexer, por exemplo, com as emendas, lá o Flávio Dino. E daí, de repente, o Flávio Dino começou a se aliar, o Centrão começou a se aliar aos golpistas para atacar o STF. Porque se a gente precisar colocar a democracia brasileira em risco para eu conseguir garantir aqui as minhas emendas, tudo bem. Por que eu estou falando disso? Que diabos isso tem a ver? Tem a ver porque agora parece que a imprensa está fazendo a mesma coisa como uma forma de defesa do setor financeiro, porque agora parece que o STF está começando a chegar no setor financeiro também, está começando a chegar na Faria Lima também. E daí, então agora a mídia hegemônica que até então estava meio alheia a essa questão, não estava entrando nessa coisa tão golpista, agora resolveu que vai começar a se juntar aos golpistas e ao Centrão para atacar o STF. E é isso, você mexeu com os interesses financeiros de alguém, foda-se a democracia, a gente se junta com o golpista para atacar o STF. A gente se junta até ao Banco Master, entendeu? Porque, assim, nada me tira da cabeça. O pessoal perguntou assim, eu não entendi nada do que o Reinaldo falou. Ele falou de um jeito empolado, basicamente o seguinte, gente. O Banco Central é protegido por Deus, pelos filósofos religiosos
Enquanto o STF é tratado como lixo, sendo que assim, gente, tem que investigar esse Banco Master, tem que saber se tem mais gente envolvida. E não é só o STF, viu, Sofia? Estão atacando a Polícia Federal nesse rolo todo. Mas Para não sim, investigar. Para não investigar. mas isso tá no pacote, né? Como os golpistas atacam a Polícia Federal, inclusive o Fábio Chori, etc. Então tá no pacote, Pedro. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!